Pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Pode ser. Fala com o seu irmão, assim, irmão. Toda ação tem uma reação. Toda reação nos céus tem uma resposta na terra. Amém? Eu quero começar por Adão. Mesmo Adão sendo escolhido por Deus, mesmo Deus tendo criado o primeiro homem, o primeiro Adão pecou. Mas Deus não destruiu Adão. Deus apenas tirou a eternidade de Adão e o jardim do Éden das suas mãos. A Bíblia fala a respeito de outro homem chamado Noé. Quando Deus viu a desgraça no mundo, quando Deus viu os filhos dos homens no pecado e no engano, Deus escolheu Adão e sua família. Naquele tempo Deus tinha arrependido de ter criado o homem, porque o homem abandonou a Deus para andar no pecado. E a palavra de Deus fala que Deus escolhe Noé. Mas Noé, num belo dia, se embebeda, se embriaga. E a palavra de Deus fala que Noé anda nu no meio do povo. E a Bíblia fala que os 2 filhos de Noé cobriram ele. Mas independente do pecado de Noé, Noé cumpriu a sua missão. E Deus cumpriu a sua missão, porque ele era justo. O justo, ele pode cair 7 vezes, mas de todo o Senhor o levanta. A Bíblia fala de Abraão. Deus fez promessa para Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, olha para as estrelas dos céus, olha para a areia do mar. A tua descendência será como as estrelas dos céus, será como a praia, como a areia do mar. Mas Abraão, um belo dia, ele entra no Egito com Sara e comete um dos maiores pecados. Lá em Provérbios fala que os 7 pecados que Deus mais abomina é a mentira. E quando Abraão entra no Egito, ele mente que Sara é sua irmã. Mas toda ação tem uma reação. A Bíblia fala que a partir desta hora Abraão saiu com riquezas do Egito, saiu com iguarias, saiu com promessa. E Deus continuou e cumpriu a sua promessa. De Abraão nasceu Isaque. E a Bíblia fala que Abraão teve um neto, e este neto se chamava Jacó. Jacó não era o primogênito era Esaú. Esaú era o homem que devia seguir a linhagem de Israel, era o príncipe da casa de Isaque. Mas a palavra de Deus fala que Jacó foi ousado e roubou o direito de primogenitura de Esaú. Toda ação tem uma reação. E através da ação de Jacó, ele herdou o direito de primogenitura. E a Bíblia fala que Jacó se tornou Israel, pai das 12 tribos de Israel. A Bíblia nos fala de Moisés. Moisés cometeu um homicídio e nem por isso deixou de ser príncipe. Moisés matou um homem, cometeu um crime e nem por
por isso deixou de liderar mais de 2 milhões de pessoas, e até hoje não houve profeta como ele. Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos encontrar lá em Juízes um homem chamado Sansão. Sansão era juiz de Israel, mas Sansão era rebelde. Sansão só olhava para as filhas dos filisteus. E a palavra de Deus fala que ele se apaixona por uma certa mulher chamada Betseba. Aquilo não agradava a Deus. Dalila, ou melhor. E a Bíblia fala que aquilo não agradava a Deus. Mas a palavra de Deus fala que Sansão perde a sua unção, o seu poder, por causa daquela mulher e daquele povo. Sansão é amanietado, os olhos de Sansão são vazados, Sansão se torna cego e é colocado numa moinha para trabalhar. Mas a palavra de Deus fala que Deus olha para Sansão e Deus vê o coração justo de Sansão, e Deus lembra da sua palavra que o justo ele pode cair 7 vezes, mas de todos o Senhor o levantará. E a palavra de Deus fala que Deus dá força e unção novamente a Sansão, e o cabelo dele começa a crescer, e ele apenas naquele dia mata mais de 1000 homens, destrói aquela cidade. Nós encontramos um rei chamado Davi. Davi ungido de Deus, Davi escolhido de Deus, Davi separado por Deus, Davi homem, o segundo coração de Deus. E a palavra de Deus nos fala que Davi, um certo dia, como todos os reis tinham que ir para a guerra, Davi não foi e fica no palácio. E através da janela, ou melhor, através da varanda do palácio, Davi, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, ele vê uma mulher em sua casa tomando banho e a cobiça. E ele manda seu criado ver quem é aquela mulher. E aquela mulher, ela se chamava Betseba. Agora eu acertei. E a palavra de Deus fala que Davi manda chamar aquela mulher, e aquela mulher era esposa do capitão da guarda. E a palavra de Deus fala que Davi deita com aquela mulher, e aquela mulher se engravida. E a palavra de Deus fala que aquela mulher chega desesperada até Davi e fala: meu Senhor, e agora eu sou casada. E a palavra de Deus fala que Davi trama um homicídio, Davi arma uma cilada, Davi arma uma arapuca para o seu esposo e mandam matar. Davi mata o homem e ainda pega a mulher daquele homem como esposa. Toda ação tem uma reação. Eu quero te falar, meu amigo, que toda ação na terra pode parecer aos olhos humanos uma tragédia, um pecado, mas para Deus é uma obra que se inicia, é um avivamento. A Bíblia fala que daquela união nasce Salomão, e diz que na Bíblia não existe um rei como Salomão. Israel ficou várias décadas em paz e se tornou o país mais rico da terra. O que pode parecer aos olhos humanos abominação, para Deus é bênção. O que pode parecer para os homens contaminação, para Deus é santidade. O que pode parecer para os homens pecado, para Deus é restauração, é bênção, é unção, é prosperidade. Deus de mistérios, oh aleluia. O justo ele pode cair 7 vezes, mas de todas o Senhor o levantará. Quando Deus escolheu alguém, acabou. Quando Deus levanta um príncipe, uma princesa nesta terra, o que ele faz? Deus abençoa. Quando Deus levanta um líder, uma líder nesta terra, que é segundo o seu coração, que é segundo
sua palavra, o que ele pedir, Deus dá. Aos olhos de muitos todos podem falar, ele roubou, não era dele, ele não podia. Mas a palavra de Deus fala que quando um príncipe e uma princesa de Deus se convertem e se entregam a sua alma no altar de Deus, eles passam a ser reis na terra, eles passam a ser senhores na terra, e tudo que eles querem possuir, Deus é obrigado a lhes dar. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E todos estes homens pecaram, e mesmo assim as promessas aconteceram na vida deles. Para se cumprir aquela palavra, que aquele que diz que não tem pecado se engana a si mesmo e chama a Deus de mentiroso. Todos os maiores homens da Bíblia cometeram grandes pecados, desde Adão até Zacarias, ou melhor, por diante. A Bíblia fala que Deus não escolheu homens santos, porque não existe homens santos na terra. Existem homens que querem mudar de vida, existem homens que querem mudar o seu caráter, que querem mudar o seu comportamento. Não existe homem, não existe mulher perfeita, mas existem homens e mulheres que querem uma nova chance, amém? E todo homem e toda mulher que quer uma nova chance, todo homem e toda mulher que deseja abandonar o primeiro Adão para viver o segundo Adão, que é Cristo, Deus se apaixona por essas pessoas, Deus se encanta por estas pessoas, mesmo errando, mesmo tendo errada, Deus dá uma nação como fez com Abraão, mesmo roubando, mesmo pecando, Deus dá uma nação como fez para Jacó, mesmo adulterando como Sansão, mesmo prostituindo e adulterando como Davi, Deus honra, porque é segundo o coração de Deus, porque Deus sabe que o homem não é perfeito, Deus entende que o homem é falho, Deus conhece o homem e sabe da sua natureza. A Bíblia mostra isso. É por isso que nós, para estudarmos a Bíblia, nós temos que conhecer o contexto antes e o depois. Nós temos que entender a Bíblia. A Bíblia, ela tem 3 traduções. A Bíblia, ela tem vários discernimentos. Então nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer a Bíblia. E eu quero te dizer hoje, meu irmão, por mais que o diabo te acuse, eu quero te dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que se você pecou ontem, a palavra de Deus aqui está garantindo que o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. A Bíblia fala que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, justo e fiel, que intercede por nós, e nós somos purificados através do teu sangue. Não te preocupe, meu irmão, na sua caminhada você vai ter falhas, na sua caminhada você vai passar lutas, na sua caminhada você vai passar dificuldades, vai passar privações, vai passar fraquezas e necessidades, vai dizer para Deus: eu não aguento como Sansão, eu não aguento como Davi, eu sou mentiroso como Abraão, ah Deus, eu sou um ladrão como Jacó, ah meu Pai, eu não posso, eu sou violento como Paulo e Pedro. Mas se você for segundo o coração de Deus, o Espírito Santo, ele vai te sustentar. Se você for segundo o coração de Deus, Deus vai te guardar. Se você for segundo o coração de Deus, Deus vai te proteger. Se você for segundo o coração de Deus, você vai estar debaixo das asas do Onipotente. Você vai estar rodeado de anjos, de arcanjos, de querubins
justo ele pode cair 7 vezes, mas de todas o Senhor o levantará. E Deus nesta noite fala através do seu eterno e divino Espírito Santo essa mensagem para nós, porque muitas vezes achamos que não podemos mais caminhar, porque o homem que tem intimidade com Deus, ele sabe que não tem dignidade para servir a Deus. Nós recebemos a graça por meio de Cristo. Nós recebemos os dons por meio de Cristo. Nós recebemos as bênçãos por meio de Cristo. E todos nós que santificamos, todos nós que derramamos a nossa alma no altar de Deus, todos nós que se consagramos no monte e jejuamos, é porque sabemos que não somos dignos das bênçãos de Deus. Somos homens, somos pecadores, somos falhos, somos pobres e necessitados. É por isso que reconhecemos a excelência, a grandeza de Deus. É porque nós somos segundo o coração de Deus. É por isso que derramamos a nossa alma cada noite, cada dia no altar de Deus, porque reconhecemos a nossa insignificância, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que não somos nada, e a palavra de 1 Samuel vem e cumpre na nossa vida, que é Deus quem dá vida e quem tira, é Deus quem enriquece e quem empobrece, é Deus quem tira o pobre e o necessitado do monte ouro e o faz assentar com príncipes e reis, é Deus quem exalta os humildes e abate os soberbos. Você crê? Então glorifica a Deus. Isso se chama fé. Isso se chama acreditar na palavra de Deus. Isso se chama discernimento bíblico. É você poder compreender. Eu não posso, mas eu tenho alguém que pode. Eu não sou, mas eu tenho alguém que é. Vede entre vós que não fostes muito chamados de nobre nascimento. Veja entre vós que não fostes muito chamados ricos, doutores da lei, mas eu escolhi a escória da sociedade, o lixo do mundo, para envergonhar aqueles que são. Eu escolhi vocês para desprezar aqueles que acham que têm. Eu escolhi vocês para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa e na verdade não é, porque só há um grande eu sou, só há um que é Jesus de Nazaré, só Ele é o grande eu sou, só Jesus o pão da vida que é, só Ele que é o primeiro e o último, e todo o poder e toda a autoridade pertence a Ele. E Ele derrama esta autoridade, Ele derrama esta unção, Ele derrama este poder sobre os pequeninos, Ele derrama a tua presença. Ele disse para o Pai: graças te dou, Pai, porque ocultastes estas coisas dos grandes e dos sábios. E Ele ocultou estas coisas de Nicodemos. Nicodemos era um teólogo, Nicodemos era um professor daquela faculdade naquele tempo. Nicodemos dava aula para sacerdotes, para escribas, para fariseus. Nicodemos era mestre da lei, ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia os livros sapienciais, os livros proféticos, os livros históricos na ordem cronológica de tempos e datas. Ele conhecia cada versículo bíblico, cada capítulo, ele conhecia a promessa e ele sabia da vinda do Messias. Mas ele chega até o mestre e disse: mestre, como pode o homem sendo velho nascer de novo? Poderia ele voltar para o ventre da sua mãe e nascer? Não, Jesus disse:
disse não. Em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. E ele, como teólogo, como profeta, ele não soube discernir. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus ocultou as suas maiores obras para revelar aos pequeninos. Deus ocultou toda a sua unção, todo o seu poder dos sábios para revelar àqueles que não têm. O justo, ele pode cair 7 vezes e Deus o levantará. Essa mensagem é para quem acha que não é nada. Essa mensagem é para aquelas pessoas que são desprezadas. Essa mensagem é para aquelas pessoas que se sentem abandonadas. Quanto mais a pessoa é abandonada, mais Deus está presente na vida dela. Quanto mais ela está na caverna, mais Deus fala com ela. Quanto mais ela vive um deserto, mais os céus está presente, porque a palavra fala que é no deserto que a coluna de fogo guia o povo de Israel à noite. A Bíblia fala que é no deserto que a coluna de nuvem guia o povo à noite. Se você está no deserto, Deus está com você. Se você está na caverna, sem amigos, abandonado, humilhado, desamparado, Deus está com você. Deus sempre está no deserto. Deus sempre está na caverna. Deus sempre está no monte. Quando Abraão ia se encontrar com Deus, Abraão ia até o monte Moriá. Ia para o deserto. Quando Jacó se encontrou com Deus, ele fugia do seu irmão. É na luta, é no sofrimento que encontramos com Deus. Jacó fugindo de Esaú, Esaú querendo matar Jacó, porque ele tinha herdado o direito de primogenitura. Jacó chega até no deserto e ali ele vê uma escada. Ele viu a escada porque o seu coração era segundo o coração de Deus. Ele era um ladrão, ele era um assaltante, mas Deus viu o coração dele. Ninguém é salvo por obras, nós somos salvos pela graça. E a Bíblia fala que ele se torna Israel. Moisés, para encontrar Deus, ele teve que viver 40 anos no deserto. Às vezes não entendemos porque a bênção demora tanto. Às vezes não entendemos porque tanto sofrimento. É porque Deus está te preparando. E para te preparar, Ele tem que te moldar. Ele tem que fazer de você um vaso novo. E às vezes não sabemos esperar, não suportamos, não temos paciência, não temos humildade. Achamos que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou, que Deus nos desamparou, que a igreja não está abençoada, vou procurar outra. Ei, é seu deserto, você tem que esperar. Ei, é sua caverna. Ei, é seu monte. Ei, Moisés ficou 40 dias no monte. E o povo achou que Moisés estava morto e fez um bezerro de ouro para adorar. Eu quero te dizer, muita gente acha que você está no monte e está morto, mas você está conversando com Deus. Muita gente acha que você está apagado e você está morto, está derrotado. Deus está te preparando para uma grande obra. Muitas pessoas acham que você está abandonada numa caverna, como Elias, escondido, fugido e humilhado. Ei, Deus vai fazer você retornar e você sozinho vai destruir 850 profetas. Você crê? Então glorifica. Ora, Maia canta labassi, Oia cataramahaia, Xalama canta labassi. Às vezes as pessoas acham que você está apagado, que você está destruído, que sua família está acabada. Ei,
Ei, mas para toda reação existe uma ação. Falei certo ou falei ao contrário? Essa reação que aos teus olhos pode parecer, o fim é o começo para Deus. A história de Deus na sua vida, ela não tem um ponto final no seu sofrimento. É apenas uma vírgula para uma grande história. Moisés findou a sua história no Egito cometendo homicídio. E muitos acharam que ele era o seu fim. Era um homem que estava sendo preparado para ser um líder do Egito. E Deus não fez dele só um líder do Egito, mas um líder de toda a terra. É só uma vírgula. Elias na caverna, todos acharam Elias acabou o profeta. E Deus honrou Elias de uma forma sobrenatural. O fim para o homem é o começo para Deus. Os nossos pensamentos são completamente diferentes de Deus. Às vezes pensamos de uma forma e Deus está pensando de outra. Às vezes falamos uma coisa e Deus está dizendo outra. Às vezes queremos uma coisa e Deus está assim: filho, eu quero te dar uma coisa bem melhor. Às vezes nem sabemos pedir a Deus o que queremos. Às vezes não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Aprenda a esperar. A Bíblia é um livro da paciência. Aprendam com Jó a paciência. Está doendo, glorifica a Deus. Perdeu tudo, dá graças a Deus. Ei, o fim, repita comigo: o fim não é o final. O fim para nós é uma vírgula e é um começo para Deus. Levanta a mão. Na minha vida, onde todos vão ver uma nova história, uma história de glória, uma história de paz, uma história de prosperidade, uma história de saúde, uma história de vitória. Jesus disse: para que nós nascêssemos de novo, nós precisávamos morrer. O final da sua história é o começo de uma nova história. E às vezes precisamos terminar uma história. Eu te contei uma história que não é da Globo. Eu te contei uma história aqui que não é da novela das 8. Eu te contei a história de Adão, a história de Noé. Eu te contei a história de Abraão. Não é um filme americano nem italiano. Eu te contei uma história bíblica, a história de Jacó, a história de Moisés. Poderia contar a história de José, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Não é um conto de fadas, não é uma minissérie brasileira, não é um livro da Agatha Christie. É história, não é metamorfose, não é astrologia, é a palavra de Deus. Estou falando de Jesus na vida de homens e mulheres como Esther, como Ruth, que ninguém acreditava. Estou falando da Bíblia como Ana, que era humilhada e desprezada por não ter filhos. Materialize a palavra de Deus na sua vida. Dê um fim na sua vida terrena e comece uma vida espiritual. Amém? Sepulte o primeiro Adão e deixe o segundo Adão, Cristo, renascer da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé e orar em nome de Jesus.